Shalom, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais esse culto. Hoje estamos aqui em casa, como vocês, e queremos iniciar honrando o Senhor Jesus. E eu quero convidar todos agora a estarem juntos, adorando o Senhor, que nós possamos abrir esse tempo, consagrando as nossas vidas, consagrando tudo que somos e tudo que temos ao Senhor dessa obra, ao Senhor da glória. Amém? Baixa a tua cabeça agora e volta o teu coração totalmente ao Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te damos as boas-vindas nessa hora, nesse lugar. E nós declaramos que tu és santo, nós declaramos a tua soberania sobre nós, sobre tudo, sobre todos. E nós consagramos esse tempo a ti, Pai, em nome de Jesus. Declaramos que somos teus. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa fonte de vida, Tu és a fonte da nossa paz, da nossa proteção, da nossa segurança, Tu és a fonte da nossa provisão. E por isso nós, em unidade, Senhor, como um só corpo, nós queremos declarar a nossa alegria em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigada pela manutenção da vida sobre as nossas casas, sobre a casa de cada um desses discípulos, dessas ovelhas que são Tuas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo amor que nos une, pela aliança que temos contigo e uns com os outros, que é sustentada pelo Teu Espírito Santo, que vive e reina em nossas vidas e através das nossas vidas. Em tudo nós queremos Te honrar e Te engrandecer. Por isso nós Te convidamos, Espírito Santo, esteja à frente dessa reunião, esteja à frente recebendo a adoração e a manifestação de louvor do Teu povo. Recebe, Senhor, que o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração suba até as Tuas narinas e seja agradável a Ti, Senhor, porque feita em espírito e em verdade. Que Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo em verdade, no nosso íntimo, no nosso coração, para que estejamos proclamando a Tua bondade e a Tua glória em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou passar para o Aldo e para a Carol agora. Amém. Nesse mesmo clima, vamos entrar na presença do Senhor, adorando a Ele, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, eu te convido nesse momento a se conectar em Deus. Tente não se dispersar agora, mas que você possa se conectar ao trono do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos declarar que Ele é santo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Senhor é santo, santo és, Senhor. Enche
lâmpadas, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Declare: Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Uma vez mais vamos declarar que Ele é santo. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Ele é santo. Amém. Obrigada, Alda. Obrigada, Carol. Quero lembrar, trazer aqui alguns avisos para vocês. Queria que vocês estivessem bem atentos nesse momento também em relação a isso. Nós tivemos hoje uma ação muito linda do pessoal da transformação social. Quem de vocês experimentou a feijoada do Rafa e da Eneida? Levanta a mão aí. Tava top, Rafa. Tava top, equipe de transformação social, Ana Paula também ajudando ali direto. Gente, muito obrigada, muito linda essa ação que aconteceu. Eu não quero mentir, mas foi em torno de 1 hora, acabou tudo, não tinha mais nada, né? E foi uma ação muito bacana, porque a gente comprava o kit que dava para 2 pessoas e tinha a possibilidade de com mais R$5, então está auxiliando para que uma pessoa, um morador de rua, pudesse receber também essa comida quentinha. Ao longo do dia de hoje foram feitas algumas entregas, a Eneida me falou que parece que agora à noite alguns já foram feitos, algumas entregas já foram feitas, outras vão ser feitas mais tarde ou amanhã, não sei muito bem, mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, além da gratidão que nós temos, tanto por essa equipe maravilhosa que o Senhor tem nos dado para levantar, de modo que a Igreja de Jesus tem sido essa resposta, né, para o tempo presente, e agradecer também a todos os irmãos que colaboraram, alguns adquirindo para a sua refeição de domingo, meio-dia, outros simplesmente ofertando. Muito obrigada, que o Senhor abençoe poderosamente, abundantemente a casa de vocês. E eu gostaria de trazer também o seguinte, nessas entregas que foram feitas hoje ao longo do dia, o que a equipe percebeu? Um pedido dessas pessoas carentes de cobertores. Então, nesse momento, a nossa necessidade maior são cobertas, tá? Então, eu gostaria de incentivar aqueles que têm alguma condição de doar coisas desse tipo, de abrigo, e principalmente cobertas, cobertores, falem com a equipe da transformação social. É possível se pensar num agendamento para fazer o recolhimento desses cobertores, porque essa é uma necessidade muito real, tá certo? E eu acho muito bacana porque ao longo das ações, a equipe já está recheada de pequenas e poderosas histórias que eles experimentaram, né? Tanto de auxílio aqui e lá com pessoas que estão recebendo não só mantimento,
Mas como nós tivemos essa semana uma pessoa que queria iniciar um negócio, e nós também podemos ser a resposta através de orientações para essas pessoas. A Ana Paula deu uma aula, pelo que eu sei, para uma família ali que estava querendo iniciar um negócio. Então, dessa forma, nós também colaboramos, né? Por exemplo, sexta-feira eles foram para a Ceasa e eles milagrosamente ganharam muitas coisas para doação. Então, assim, eles, se você sentarem uma hora com eles, com a Eneida, com o Rafa, com a Eneida, com Ana Paula, Fernando, Maurício, eles têm muitas histórias para contar a respeito de coisas que Deus já tem feito através desses e de outros que vão entrando nessa equipe, colaborando de uma forma muito linda. Certo? Eu queria dar uma lembrada aos pais, não sei se todos verificaram, pessoal do EBD, crianças, sementinhas, juniores, tem um videozinho novo que foi postado hoje, tá lá a Sheila contando uma história, eu amo aquela história, eu contava essa história, tinha esse livro na minha sala de aula, quando eu era professora, é um amor à história, e no final do vídeo tem um convite, tem uma proposta, tem um teminha de casa, muito bacana. Eu queria incentivar os pais que estivessem vendo junto, porque muito possivelmente, muito provavelmente, eles vão precisar de vocês por encaminhamento daquilo que está sendo solicitado lá no final do vídeo. Então, não deixa essa semana isso passar, tá certo? Que tem a ver, inclusive, com isso que eu falei da transformação social, tá? Um projeto bem legal feito em parceria. Fora isso, lembrando que o pastor está num momento de ministrar escatologia. Levanta a mão aí, quem é que está participando dessas lives sobre escatologia? O pastor está com muito desejo, muita fome de estudar sobre isso. Ele tem estudado muito. Nós aqui em casa estamos junto com ele em alguns momentos e participando disso. Tem sido um momento de muitas descobertas, né? Como o pastor sempre diz, a importância maior não é se o feijão é embaixo do arroz, em cima do arroz, servido misturado. O importante é que nós compreendamos que esses fatos vão acontecer, embora eu disse para ele hoje, uma certeza nós temos. O Senhor não queria que nós tivéssemos certeza de se a questão é pré-tribulacionista, se a igreja vai ser arrebatada antes, durante a tribulação ou no final. Porque se ele quisesse que a igreja soubesse plenamente a ordem dos fatos, ele teria deixado isso plenamente claro na palavra de Deus. Existem algumas possibilidades. E no meu entendimento particular, é uma forma de ele dizer, preparem-se para tudo. E o caminho disso é a santidade. Amém? Que vocês estejam prontos sempre para a volta do Senhor, seja quando for. Certo? Então, 19 horas, de segunda a sexta, o pastor tem ministrado sobre esse assunto, que é um assunto vasto, é um assunto delicado, mas que então estamos estudando juntos a respeito disso. Certo? Essa semana que passou, nós tivemos uma perda muito importante do apóstolo Laerte. Nós, domingo passado, levantamos um clamor pela vida dele e, igreja, o Senhor ouviu a nossa oração. Como o apóstolo René mencionou, Deus ouviu a nossa oração, disse sim para o apóstolo Laerte e disse não para nós, porque o nosso desejo era que ele ficasse conosco. Mas ele disse sim para o apóstolo Laerte. E hoje ele está com o Senhor na glória. Graças a Deus por isso. Hoje de manhã a Igreja Caminho Santo ainda fez um culto em memória, em honra ao nosso apóstolo. A família está bem consolada, isso consolou os nossos corações também. Alguns de vocês me perguntaram a respeito da apóstola Simone, família. Estão bem, estão consolados, administrando esse novo tempo. Muito obrigada pela oração de vocês. Também em função de tudo isso que aconteceu, eu acabei cancelando, né, o Cá Entre Nós essa semana que passou e já estou com tudo muito encaminhado para o Cá Entre Nós, então, de terça-feira. Já tenho o título, já tenho o bannerzinho aí. Tá, acho que eu tinha colocado aqui para
silenciar, certo? Proteja a sua alma é o título. Nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos sentimentos, sobre o que a gente tem vivido nesse tempo, sobre ansiedade. Como é que a gente pode fazer para passar por esse tempo e, enfim, por toda a nossa vida, né? De uma forma que a nossa alma, os nossos sentimentos estejam protegidos. Então, aguardo vocês, especialmente as mulheres. Não coloquei ainda nas redes sociais, mas depois eu coloco para vocês compartilharem. Sábado, 19 horas, o encontro dos inconformados continua acontecendo. Eles têm se reunido todos os sábados às 19 horas. Dani, comissão, jovens estão ali reunidos. E no domingo que vem, nós temos a Santa Ceia, certo? Olha que lindo esse cartaz. Tá bom? Então, preparem os seus elementos, aquela mesa bonita, para que a gente possa estar celebrando e renovando essa aliança que nós temos com o Senhor Jesus através do sangue dele na cruz. Amém, queridos? Obrigada. Beijo para vocês. Vou passar para o nosso apóstolo. Shalom, queridos. Graça e paz. Todos ouvindo bem aí? Tá dando certo aí? Que saudade de vocês. Saudade de ver essas carinhas lindas e abençoadas. Pena que tem alguns irmãos com a câmera desligada, né? Mas eu vou ficar na fé aqui que elas vão ligar daqui a pouco, né? Para eu poder olhar um pouquinho para vocês também. E não só vocês a mim, né? Já chega aqui nas lives de segunda a sexta, só vocês me enxergam, né? Eu não consigo enxergá-los, mas aqui no domingo é uma oportunidade de a gente poder se ver um pouquinho. Não só eu vê-los, não somente eu vê-los, mas os amigos, irmãos, líderes, colegas, todos poder verem uns aos outros, né? Esse é o objetivo de a gente fazer no Zoom. Senão a gente faria uma live, né? Seria bem possível a gente fazer um culto por uma live no Facebook, por exemplo, ou até mesmo no Instagram, né? A gente daria um jeito. Mas o objetivo de fazermos aqui no Zoom é porque é uma reunião que não é aberta ao público, grande público, embora todos sejam bem-vindos, né? Mas gera um pouco mais de intimidade entre nós, a gente poder se olhar um pouco, poder, né, partilhar esse momento. Tá bom, queridos? Que alegria a gente estar aqui mais um dia, mais um domingo. E como a pastora falou, a gente está muito animado com esse tempo que a gente está estudando esses assuntos acerca das coisas que virão, né? E sabe que hoje eu me cocei para não continuar o assunto aqui no culto, né? Porque senão, embora a gente esteja imerso estudando muito sobre esse tema, mas aqui o culto ele não vai ter a ver com esse assunto também, mas não exatamente um estudo bíblico, né? Porque no culto a gente precisa saber o que Deus está falando para o tempo de hoje também, né? Não só estudar as questões bíblicas que já estão postas, mas saber também o que Deus está falando para a igreja hoje nesse tempo, né? O Arthur está falando que o tema é apaixonante. É verdade, Arthur. Esse tema é muito apaixonante, né? Eu creio que teve um tempo que a gente não buscou muito esse tema, porque a nossa prioridade ela era o estabelecimento dos fundamentos da igreja, dos fundamentos do discipulado, da colheita, e tudo isso é muito importante. Mas existe um motivo, e hoje eu quero falar sobre isso, existe um motivo bíblico, porque novamente nós estamos buscando saber sobre essas coisas, e nós vemos que a igreja do primeiro século ela falou muito sobre esse tema, e existe um motivo para isso. Depois eu vou falar sobre isso. Primeiro, eu quero continuar o nosso estudo sobre ofertas, tá? E hoje eu quero ser bem breve. Na semana passada eu acho que eu ocupei bastante tempo falando sobre o tema da semana passada, né? E na questão das ofertas eu quero ser breve hoje, até porque eu acho que é um propósito aqui de oferta talvez um pouco mais simples ao entendimento, né? Então eu quero ler com vocês, quem puder abrir,
em Levítico 2, versículo 11. Quem puder, abre Levítico capítulo 2, versículo 11. E essa já é, se não me falha a memória, a 7ª oferta já que nós estamos estudando. Tá? Deixa eu só abrir aqui também. Ok. Essa oferta aqui ela já é conhecida, uma oferta que nós já falamos sobre ela, né? Oferta de manjares. Então, a Bíblia fala aqui, tá? No 2:11 o seguinte: nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor, tá? Bom, aqui tinha uma instrução específica para essa oferta, tá? O fermento, ele, na palavra, tá? Ele tem um sentido de pecado, né? Por isso que quando era feito o matzô, que era aquele pão sem fermento, né? Matzá, na verdade, matzô é no plural. Matzá, o pão sem fermento na festa da Páscoa, ele era justamente esse pão, ele representava um pão que não tinha pecado, então representava um pão da santidade, entendeu? Então essa questão do fermento, mas o foco que eu quero dar não é a questão do fermento ou do mel, tá? O foco que eu quero dar para essa oferta, tá? Essa oferta de manjares, que ela no original no hebraico ela é minkjah ou minjah, né? M-I-N-J-A-H ou K-J-A-H, minkjah, tá? Essa oferta, tá? Ela tinha um sentido de oblação, tá? Nós já explicamos aqui o que é oblação. Oblação vem do latim, a oblação, a palavra oblação é uma palavra latina que ela vem de oferenda. Essa oferta, ela é justamente uma oferta, mais uma vez, uma oferta com um propósito específico. E o propósito da minkjah, ela era um propósito de salvação mesmo, tá? Nós sabemos que a oferta de manjares também ela era uma oferta, tá? Uma oferta de comunhão, uma oferta de honra, mas ela também representava a palavra minkjah, a palavra salvação, tá? Qual o sentido hoje para nós disso, tá? Não trazendo aqui exatamente o contexto de Levíticos, tá? Essa oferta, ela tem o sentido de salvação no contexto familiar. Não é a salvação que Jesus nos salvou da morte para a vida eterna. Não é isso. É no sentido de salvação quando existe alguma coisa contrária na nossa casa, na nossa família, né? Então, quando existe alguma força contrária e nós estamos buscando um livramento da parte do Senhor, nós podemos estabelecer um propósito de salvação, ou seja, de livramento, uma minkjah, ou seja, um sacrifício, tá? Porque uma coisa que eu quero relembrá-los é que a diferença de uma oferta sem propósito e uma oferta com propósito. Uma oferta com propósito é quando nós sacrificamos algo ao Senhor em prol de algo que estamos buscando na presença dele. E quando falo e ensino sobre esses temas, eu não estou falando aqui de quantias, eu estou falando aqui de propósitos, porque isso nós encontramos aqui na palavra de Deus os recursos necessários para que nós possamos ativar chaves no mundo espiritual. Então, a minkjah, ela tem esse sentido de salvação da família, salvação da casa. Eu lembro daquele texto em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O propósito de Deus sempre foi salvar a família, nunca foi trazer aquela teoria, né, ou aquela corrente que diz que a salvação ela é individual, né? Eu sei que eu não estou dizendo que nós não temos uma responsabilidade individual com a nossa salvação, né? Mas
Como eu já falei no passado, em algum culto, quando veio a reforma protestante, uma máxima da reforma é: o justo viverá pela fé. E aí, com o passar do tempo, alguns transformaram o justo viverá pela fé como o justo será salvo pela fé. Isso não tem nada a ver. A salvação é pela graça, viabilizada pela fé, mas a salvação é pela graça, né? Justificada ou viabilizada mediante a fé para nós produzirmos, então, boas obras, para que o mundo creia e o nome do Pai seja glorificado, né? Então, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que o objetivo do Senhor não é salvar o indivíduo. Por exemplo, assim, que se a salvação fosse pela fé, quem tivesse mais fé teria mais possibilidade de ser salvo, né? E não é esse o caso bíblico. A Bíblia não fala sobre isso dessa forma, né? Isso, na verdade, é um engano com uma cara até bonita de verdade, mas é um engano. Então, o objetivo do Senhor sempre foi salvar a família. Por isso ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando Deus achou graça, aliás, Noé achou graça diante dos olhos de Deus, também acharam graça, ou receberam dessa graça, a sua esposa, seus filhos, as suas noras, mesmo a Bíblia não dizendo que eles eram justos, mas o plano de Deus não era salvar Noé sozinho. O plano de Deus era salvar Noé e a sua família por causa da graça que Noé achou aos olhos de Deus. Eu também disse outra vez que quando Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança de Abraão, ela dependia que Isaac fosse um homem temente a Deus. Em outras palavras, parafraseando, dependia que Isaac fosse crente. E será que Abraão poderia dar essa garantia? Será que Abraão ia dar garantia que Jacó ia ser crente, entre aspas, né? Não é bem esse o contexto, mas só parafraseando. Será que Abraão podia dar garantia da espiritualidade de Jacó? Não. Na verdade, a aliança, o estabelecimento do alcance da palavra de Deus para a família é garantida pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, mas alguém pode se perder? Pode, tá? Mas o objetivo de Deus é viabilizar que a família seja sempre salva. O projeto de Deus é familiar, né? Uma vez eu falei também que num casamento, muitas vezes a mulher olha para o marido, ou o marido olha para a mulher assim, tá entrando água lá do teu barco, aí tu vai para o inferno, né? Acho que tu vai para o inferno, né? Então, olha só, a Bíblia diz que o homem, ele deve amar a esposa como a sua própria carne, porque ninguém desejou mal para a sua própria carne. Então, quando nós somos um, nós entendemos que Deus está interessado em salvar a família, a estabelecer famílias que serão salvas em conjunto. É claro que um filho debaixo de uma rebelião contumaz contra Deus, esse não vai ser salvo, mas o plano de Deus, o trabalho de Deus é para que, através da nossa fé, toda a nossa casa seja alcançada. E quando eu falo dessa oferta Minjá, ela tem a ver com quando nós percebemos uma ação contrária na nossa casa, na nossa família, e nós ofertamos, então, por salvação, por livramento, não salvação eterna, mas por livramento daquela situação que está vindo contra a nossa casa, contra a nossa família. Então, esse é o sentido, né? Fala de salvação da família apresentada com a maneira de dizer a Deus. Não tem entendimento pleno de tudo que a minha casa e a minha família faz. E não posso impedir meus filhos de fazer o que fazem. Lembra que o próprio Jó, ele ofertava, porque ele não sabia o que os filhos dele faziam, ele ofertava também, me remete totalmente, eu entendo que ele estava fazendo uma minjá pela sua família e pelos seus filhos. Então, amém? Vocês entenderam isso? Não quero demorar muito nesse tema, né? Então, o Júnior, por favor, coloca aí na tela, por favor, a conta, quem desejar ofertar. Sabe o que eu mais estou gostando nesse momento de oferta? Agora eu vou sair um pouquinho da oferta, mas para falar de oferta de outra forma. O que eu mais estou gostando nesse momento
é que as ofertas que estamos fazendo nesse momento não são ofertas que são por um impulso emocional. Sabe por quê? Porque geralmente, eu não sei como é que funciona, não sei se vocês conseguem ofertar na hora do culto, ofertam depois, enfim. Mas muitas pessoas ofertam no outro dia. Por quê? Porque foram, de certa maneira, movidas pelo Espírito Santo a entender os propósitos e estão entrando. E olha, eu vou dizer para vocês, muitos já estão recebendo o resultado desse propósito estabelecido no altar. Às vezes a gente está dentro de um culto presencial e aí chega aquele momento que todo mundo vai lá na salva ofertar, no gasofilácio, e muitas vezes a gente, sem ter ainda processado a revelação, ou ter realmente alcançado o rema, ou até conseguido construir esse propósito no coração, vai lá e coloca qualquer coisa sem estabelecer nenhum propósito, né? Fica como se fosse uma contribuição, mas não um sacrifício com propósito específico. E já que nós estamos trabalhando nesse tempo, o que o Senhor tem me mostrado é que esse tempo ele tem sido estabelecido para que nós possamos restabelecer propósito em todas as áreas da nossa vida. Então, até mesmo o ato de ofertar, ele está recuperando o propósito original de fazer uma oferta, que é sacrificar ao Senhor. Até mesmo o ato de ofertar está sendo restaurado em nossas mentes, e nós não damos mais uma oferta por emoção, mas damos uma oferta por convicção de um propósito. Isso interfere, sim, na qualidade da nossa oferta. Isso interfere, sim, no resultado da nossa oferta. Então, tudo isso é um tempo que nós estamos ingressando. E eu já tenho falado em outros cultos, e vou falar aqui novamente. Após estudar esse material que eu estou trazendo para vocês, tá? Após estudar, eu comecei a perceber o quão importante é também eu separar parte das minhas finanças para essas ofertas de maneira intencional. Isso eu estou dizendo da minha convicção. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas aqui na minha casa, eu entendi que eu deveria separar um percentual das minhas finanças para estar constantemente ofertando ao Senhor. Por quê? Porque se nós queremos uma colheita, nós plantamos uma semente. Amém. Tudo isso nós já sabemos. Agora, se nós queremos uma colheita ilimitada, eu preciso ter um planejamento melhor com a minha semeadura, né? Então, uma coisa é eu ter uma boa colheita, outra coisa é eu ter uma colheita ilimitada. E quando eu vou encarar essas duas realidades, eu preciso encarar a administração da semente de maneira diferente. Eu preciso considerar que realmente uma ação diferenciada nessa área vai me gerar uma colheita ilimitada, né? Então, aí é que está o ponto. O que importa não é o valor. O que importa não é o valor, mas importa sim o quanto aquilo for um sacrifício. Então, eu coloco essas palavras, se você recebe, entra, se não, amém, fica em paz, meu irmão. Eu quero te dizer que aqui nós não estamos fazendo nenhum apelo emocional para que você ponha a mão na carteira. Nós estamos ensinando você chaves espirituais para que você possa ingressar e receber o resultado delas. Amém? Está entendido? Quem está recebendo aí? Põe no chat, o abana, amém, glória a Deus. Estão dormindo? Gente, por favor, deixa a câmera ligada e não durmam, tá? Eu prometo que eu não vou demorar hoje, tá? Não durmam. Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar pela tua oferta. Pai querido, em nome de Jesus, todos aqueles que nessa noite decidiram plantar uma oferta com propósito, uma oferta especial, em especial nessa noite, uma Minkjah, Senhor, que eles possam receber essa colheita sobrenatural em suas vidas. Uma colheita nas suas famílias, de salvação, de livramento de forças contrárias, de espíritos opressores e de tudo aquilo que tem se levantado contra as casas, contra as famílias. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos, nos salva-nos, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que a salvação que
que se estabelece do Senhor, que ela não venha somente na eternidade, mas uma salvação no tempo presente, de todos os males, de todas as dores que o mundo tenta nos impor, que o diabo tenta nos impor, que a vida tenta nos impor, em nome de Jesus. Nós profetizamos que contra a nossa casa não haverá nenhum tipo de encantamento, nós estamos seguros nas nossas casas com o Senhor, e o Senhor não vai, o diabo não vai tocar as nossas vidas em nome de Jesus. Nós clamamos e te pedimos, Senhor, para que tu estejas colocando os teus anjos ao nosso redor, que nós sejamos guiados por ti, livres, Senhor, de toda ação do maligno, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos um membro novo na IBN. Deixa eu ver se o papai está aqui ou a mamãe, para aí. Glória a Deus, tem gente recebendo. André Martins, quase não te reconheci com essa barba, mano. O negócio tá poderoso. Tá aí o Vini. Ou a Jaque, tem alguém aí? Gente, eu não tô vendo. Não tô vendo. Não encontrei. Mas nós temos um membro novo na IBN, o Cauã, nasceu ontem. E glória a Deus por essa vida. Tá com a câmera aberta no hospital. Procura. Onde é que tá? Eu não tô achando aqui. Vinícius e Jaque. Onde é que tá o Vinícius e a Jaque? Disseram que tá. Ah, tá aqui, ó. Achei. Fala aí, Vini. Shalom, querido. Tá aberto o teu áudio, pode falar. Olha aí, bota o Cauã aí na câmera aí, meu querido. Esse é o Cauã que nasceu ontem. Olha aí, gente. Fala aí, Vini. Acho que ele não tá ouvindo. Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe tu e a Jaque, viu? Saudades. Olha aí. Amém. Glória a Deus. Tremendo. Amém, queridos. Deus abençoe. Não vejo a hora de receber o Cauã na igreja para a gente orar e abençoar a vida dele. Glória a Deus. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos à palavra da noite. Minha esposa disse que eu fui muito demorado semana passada, então hoje eu vou tentar ser mais rápido, né, para que ninguém durma aí ouvindo a palavra do pastor. Amém, queridos? Vamos lá, então. Vamos lá. Parabéns, ó. Um monte de gente dando parabéns no chat aí. Olha aí, ó. Glória a Deus. Olha aí. Seja bem-vindo, Cauã, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, então. Gente, olha só. Eu quero que você abra sua Bíblia, então, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Já que nós estamos vivendo um tempo profético, vamos às profecias. Joel está entre aqueles que são os profetas menores, não pelo conteúdo, mas pela extensão do conteúdo. A Bíblia tem profetas maiores e profetas menores. Isso está diretamente relacionado ao tamanho do livro, né? O profeta maior é que tem mais conteúdo, o profeta menor é que tem menos conteúdo, mas não na sua importância, né? Então a palavra diz ali em Joel o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. No 24 diz assim: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo,
restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Até aqui, por enquanto. O povo de Israel tinha passado por uma desolação, por uma grande destruição. E essa destruição, ela veio justamente por uma praga de gafanhotos, tá? Uma praga de gafanhotos, ali no capítulo 1 vai falar sobre a praga de gafanhotos. O que um não comeu, o outro comeu, o que sobrou de o outro pegou, e aí foi uma destruição. E aqui, então, o profeta Joel, vendo tamanha destruição, e eu lembrei desse texto justamente porque nós sofremos a iminência de um ataque de gafanhotos no Brasil. Na Argentina já ocorreu, né? E espero que aqui no Brasil não aconteça. Parece que não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas eu lembrei desse texto porque aqui nós vemos uma destruição, e logo após uma destruição, tá, do povo, aqui uma palavra profética de restituição, uma palavra profética, e aqui nessa palavra profética, ela é uma palavra muito importante, porque ela profetiza algo muito importante e que já aconteceu parte dela e está iniciando outra parte dela acontecer. Por isso, essa aqui é uma profecia que ela também tem a ver com a era da igreja e também tem a ver com uma predição escatológica, tá? Então, olha só. Aqui diz que o Senhor vai restituir, né? Mas antes disso ele fala: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, tá? E aí ele diz assim: fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva temporã e a chuva serôdia. Queridos, antes de entrar na questão da chuva temporã e serôdia, eu quero entrar num aspecto épico muito importante para o povo de Deus. A questão da terra, duas coisas eram fundamentais para a sobrevivência de um povo. A primeira era a terra, segunda é água. Hoje, na estrutura social de sociedade que nós temos hoje, uma estrutura moderna, talvez o mundo não tenha noção, tá? O mundo contemporâneo não tenha noção da importância da terra, porque nós vivemos de uma maneira urbana, né? Tão urbana que nós perdemos o contato com a terra e a dependência da terra. Por exemplo, se perguntar para uma criança de onde vem o ovo, algumas vão dizer o seguinte: o ovo vem da bandejinha que vem do supermercado. É isso ou não é? Claro que os mais informados dizem: não, o ovo vem da galinha. Mas uma criança, a referência inicial é que a carne vem do açougue, que o ovo vem da bandeja do supermercado, que o leite vem da caixinha, né? Então, isso é o que tem na nossa mente por causa de uma mentalidade urbana e contemporânea. Mas pensa que o povo daquela época, ele vivia da terra. Por isso, a terra tinha uma importância muito grande para o povo. Por isso, Deus prometeu: vou lhe dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Isso significava sobrevivência. A terra
Então, o contato com a terra, o amor à terra, o apego à terra, ele era algo fundamental para o povo. A terra significava sobrevivência do povo. E também, um outro aspecto da sobrevivência é a água. Por isso, as terras mais disputadas nas guerras eram aquelas que ficavam perto de rios, por exemplo, próximas ao Jordão, né? Que eram terras férteis, né? Como eu não sei quem viu a live que eu fiz com o apóstolo Levi, e fala que a Nova Jerusalém Celestial ela vai encaixar exatamente ali do Nilo até o Eufrates, ou seja, é a região chamada, desde os tempos históricos, crescente fértil, ou seja, aonde tinha o Nilo, no Egito, passava pela Palestina, que tinha ali o Jordão, que atravessava de cima a baixo a Palestina, e ia até o Eufrates, que ficava na Mesopotâmia. Então, essa era a região crescente fértil, aonde ficava, né, as maiores disputas. Então, quando alguém que saía do Egito e queria conquistar alguém que estava lá na Babilônia, tinha que passar pela Palestina. E a Palestina é a compilação do Estado de Israel da época, tá? Que abrangia ali praticamente a Judéia, Samaria e a Galileia, tá? Judéia, Reino do Sul, depois, e Samaria para cima, Reino do Norte. Então, a gente percebe que a terra, então, e a água eram fundamentais. E além da água, e eu vou dizer para vocês, uma das águas ou terras mais importantes foi justamente ali no delta do Nilo, em cima do deserto do Saara, aonde tinha aquela região de Gósen. Vocês lembram que o povo de Israel, quando foi ali a família de José, foi para o Egito, e José colocou ali no delta do Nilo, na região de Gósen. Diz que quando chovia, o Nilo transbordava, e ele preparava a terra para o plantio, e muitas folhas eram espalhadas, então ele adubava a terra, e ali é uma região muito fértil, né? Então, as regiões mais férteis eram ali no delta do Nilo, no Egito, e ali na região da Mesopotâmia, onde ficava, né, o Eufrates e o Tigre, enquanto os dois rios, e aonde também, eu já falei isso em outro tempo, também na região da Mesopotâmia era onde provavelmente ficava o Jardim do Éden, o paraíso, né? Ali ficava também, no encontro desses rios da Mesopotâmia, a Babilônia, onde o povo de Israel foi cativo por 70 anos. Então, olha só, deixa eu falar para vocês algo. A água e a terra eram muito importantes. Até hoje são. Se por acaso aqui no Rio Grande do Sul parar de chover por 1, 2, 3, 10 anos, isso aqui vira deserto igual ao deserto do Saara. A água, ela é importantíssima porque a água rega a terra e a terra é que produz fruto. A terra é onde se joga a semente e produz fruto. E o que aconteceu? Veio o gafanhoto e destruiu toda a lavoura, destruiu toda a plantação, toda a agricultura, né? Então, o que acontece aqui? Deus faz uma profecia através do profeta Joel. E ele diz assim, ó, eu vos darei em justa medida agora a chuva. 2 chuvas. A temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, que vem de temporão. Essa chuva, ela significa a primeira chuva. A chuva temporã é a chuva que dá em outono. Essa chuva, ela prepara a terra, ela não faz germinar a semente, mas essa chuva, ela prepara a terra para o plantio. Essa chuva, ela é em bem menor intensidade, é uma chuva que prepara, então, a terra para o plantio, e aí, depois, na primavera, vem uma chuva tardia, uma chuva chamada de chuva serôdia, que era a chuva que ela era para que o fruto nascesse.
né? Ela não germinava, mas ela ajudava os frutos, as árvores produzirem os seus frutos. Então, tinha a chuva de outono, que era uma chuva precoce, e tinha a chuva tardia, ou a última chuva, que era a chuva serôdia. Dentre elas tinha o inverno, né? O inverno é um tempo que também chove, né? Mas é um tempo mais sombrio, é um tempo mais... Sempre quando a Bíblia fala de inverno, ela fala da noite, fala do tempo mais difícil, né? Porque o inverno era mais difícil, o inverno era mais complexo. Então, quando se fala assim, por exemplo, o inverno da vida, são os dias difíceis, né? A Bíblia fala muitas coisas em sentido figurado. E aí ele fala da restituição, e aqui uma palavra específica para a época, tá? Eu já vou voltar nas chuvas. Aqui uma palavra específica para a época, né? Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, ou seja, o gafanhoto consumiu ali numa leva o resultado de muitos anos, né? Então, o profeta falando que haveria uma restituição, então, de tudo aquilo que foi cortado, de tudo aquilo que foi consumido, foi destruído, né? E ele promete aqui que, mesmo assim, a terra ia dar fruto, eles comeriam abundantemente até se fartar, iriam louvar o nome do Senhor, porque através de um milagre, né, maravilhosamente Deus esteve com eles e o povo de Israel não seria envergonhado. Bom, passando essa promessa de restituição e essa promessa das chuvas, tanto a temporã, chuva de outono, como a chuva serôdia, a chuva da primavera. Eu lembrei de mais uma expressão, né? Quando fala a primavera da vida, né? O que é a primavera da vida? São os anos da juventude, os anos, né? Os melhores anos, enfim, quando a pessoa é jovem, né? Alguns nem se lembram mais, faz tanto tempo isso, né? Mas essa era a primavera da vida, né? Então, olha só, alguns estão rindo ali, o Leandro rindo, quem eu estou enxergando aqui, o Arthur está rindo. Tem gente jovem rindo, hein, Arthur? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Então, passado isso, nós chegamos finalmente numa profecia bombástica para o inferno, que acontece no versículo 28. E diz assim: e acontecerá, e aqui nós temos que pegar o detalhe do texto, depois, e acontecerá, vírgula, depois. Depois do quê? Depois da restituição. E aqui entra numa fala profética que se cumpriu em parte e novamente está acontecendo. E por isso, igreja, nós estamos falando sobre isso, por isso nós estamos falando sobre questões escatológicas, porque chegou o tempo do cumprimento de muitas profecias. Então, olha só, acontecerá depois do quê? Da restituição, do gafanhoto, dos anos perdidos. Depois desse tempo, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha só. E aí, nós vemos aqui uma outra etapa acontecendo na palavra profética. Pelo menos ao meu ver. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que é o grande e terrível dia do Senhor? É o dia que o Senhor estabelecerá julgamento sobre a terra. No 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo,
Porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, olha só, eu vejo aqui nesse texto, tá? Uma primeira parte, uma primeira chuva, uma chuva precoce ou uma chuva que vem a primeira chuva. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso aconteceu, amados? Essa primeira chuva já veio? Sim ou não? Ninguém está falando nada aí. Deixa eu ver se no chat alguém está falando. Essa chuva já veio? Essa primeira chuva? Sim ou não? A Kátia diz Noé. Não, Kátia, não é Noé. Que está falando derramada do Espírito Santo. Né? Deixa eu ler algumas coisas aqui que eu não vi aqui no chat. A Thais está dizendo, apóstolo Levítico, que é 300 quilômetros ou mais a mesma distância deles. Exatamente. Até porque a extensão do território de Israel é 240 quilômetros, né? E a largura é 120 quilômetros, a largura do território. É uma faixa, né? De cima a baixo. E do Tigre até o Eufrates é em torno de 300 quilômetros, ok? E a Dani está falando, nas aulas de urbanismo é muito citado isso que está falando, a terra prometida era o que tinha mais top, próximo de vales férteis, exatamente, principalmente ali no delta do Tigre e na região da Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia significa meso, entre, tâmia, rios, né? Então, entre rios, exatamente, entre rios. E quando era na questão do Éden, tinha mais 2 ainda que depois desapareceram, junto com o Éden. Eram 4 rios que saíam naquela região ali. Ok? Vamos lá, então. Aqui, o Aldair está falando e a Natiele também. Se cumpriu em Pentecostes. A Dani também. O senhor fala do primeiro batismo do Espírito Santo quando vamos falar línguas. Exatamente, tá? Ali, quando foi derramado o Espírito Santo, essa aqui ela é considerada a primeira chuva. Vamos lá. Abre lá em Atos 2. Nós já lemos esse texto na festa de Pentecostes, né? Quando celebramos nossa festa online, mas vamos ler novamente, tá? Atos 2, tá? Abre lá, né? E ali fala da descida do Espírito Santo, aí depois no 5 fala o dom de línguas, e continuando, entra no 14 o discurso de Pedro. Então levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque eles acharam que eles estavam embriagados falando em línguas, né? Como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora eu pergunto, veio o Espírito Santo aqui e Pedro disse que o que estava acontecendo era
o que estava profetizado em Joel. Mas deixa eu perguntar para vocês. O Espírito Santo, ele desceu sobre a terra, né? Mas essa profecia, ela se cumpriu completamente? Mais uma pergunta. Ali na descida do Espírito Santo já eram os últimos dias? O que profeta Joel profetizou é que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, né? Como Pedro fala ali em Atos 2. Mas o que acontece é que nem tudo que está na profecia se cumpriu. Porque o que aconteceu em Pentecostes foi a chuva temporã. Foi um prenúncio. E a igreja do primeiro século passou por um grande e poderoso avivamento com a chuva temporã. E a chuva temporã, ela preparou a terra, agora a terra espiritual, ela preparou a terra espiritual, ou seja, o mundo, para receber a mensagem do evangelho. Mas depois daquele grande e poderoso avivamento da igreja do primeiro século, aonde num dia só 3.000 almas converteram, depois mais 5.000, a igreja histórica passou por um grande inverno. Um grande inverno. E aí, sabe o que aconteceu? Houve uma nova visitação do Espírito Santo sobre a terra, aonde nós chamamos de movimento pentecostal ou pentecostalismo. Nós tivemos lá o Pentecostes, aonde o Espírito desceu sobre a terra, mas depois daqueles tempos, né, a igreja entrou no inverno. Principalmente ali na Idade Média, né? Principalmente na Idade Média, aonde nós vemos ali o estabelecimento da Igreja Católica, e todo esse período a idade das, como é dita por muitos, a idade das trevas, né? Toda a Idade Média, ou seja, nós passamos então ali por um período de idade das trevas, e a igreja passou por um grande inverno na questão da chuva espiritual. Quando chegou o início do século XX, em 1900 e poucos, veio uma nova chuva sobre a terra. Agora não mais a chuva temporã, mas a chuva serôdia, a chuva que prepara o fruto para a colheita. Por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. E nós estamos vivendo esse tempo. O tempo da chuva serôdia, aonde começou um derramar, e a tendência que esse derramar do Espírito Santo, ele vá crescendo sobre a terra, até que a colheita se estabeleça, até o dia que Jesus vier arrebatar a sua noiva, a igreja. Quem está compreendendo essa palavra? Diga eu no chat ali, ou quem está recebendo pode dizer eu também, tá? Então, a igreja passou por um grande inverno. Mas a Bíblia prometeu que nos últimos dias, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Sobre quem o Espírito foi derramado na primeira chuva, na temporã, foi derramado sobre aqueles que estavam ali no cenáculo reunidos. Uma turma de judeus, e depois ela se espalhou ali pelas regiões da Palestina, né? E para a igreja ali do primeiro século. Mas a promessa de ser derramada sobre toda a carne, ela está para a chuva serôdia e não para a temporã.
E essa chuva serôdia, ela veio debaixo de um grande derramar do Espírito Santo que impactou as nações. E ela deu, olha, eu vou dizer, nós temos sim influência da Reforma Protestante, com certeza, mas nós temos muita influência também desse movimento pentecostal que tomou o planeta ali já no início do século XX. E hoje nós estamos vivendo essa chuva serôdia sobre a terra, onde o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Agora, deixa eu perguntar para vocês. O povo, ali em Joel 2, como lemos, passou por uma grande devastação por causa dos gafanhotos. E depois daquela devastação, daquela grande devastação, veio um tempo de restituição e a promessa da chuva temporã e serôdia, ou seja, a chuva do Espírito Santo sobre a terra. Aí nós vemos que a igreja passa pelo inverno e vem ali o Filho de Deus enviado sobre a terra. Nós vemos que naquele tempo, tá? Naquele tempo, muito se pregou para aquela igreja do primeiro século sobre as coisas acerca do fim, porque ali foi formado, além, apesar, claro, de todos os profetas que profetizaram as coisas do fim, ali no Evangelho Jesus traz dentro da sua teologia toda a questão escatológica. Amém, queridos? E depois, claro, passando por Paulo e também por João, né? Toda a questão escatológica. Deixa eu dizer para vocês algo. Ali foi preparado escatologicamente para que viesse a chuva temporã. Mas hoje há um retorno da igreja que nós sejamos novamente despertados para as coisas do fim, porque nós estamos em meio à chuva serôdia. E essa chuva de avivamento e de colheita já começou. Então nós sabemos que o dia do Senhor está próximo. Algumas coisas da continuação daquela profecia vão acontecer, algumas já estão acontecendo. Por exemplo, a lua sangrenta, ela já aconteceu algumas vezes. Quem lembra do eclipse da lua de sangue? Quem ouviu falar nisso? Está tudo profetizado ali na profecia de Joel. Aconteceu, acho que ano passado ou retrasado, né? Das luas de sangue. Então, toda a profecia bíblica está se cumprindo. Nós estamos debaixo de uma chuva serôdia. Mas dentro desse movimento de derramar do Espírito, que começa ali no movimento pentecostal no início do século XX, o que aconteceu com a humanidade? Ali no início, em 1918 a 1920, 100 anos atrás, precisamente 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola. Uma das piores pandemias da história. A gripe espanhola, ela atingiu 500 milhões de pessoas. Praticamente 1/4 da população da Terra, que era aproximadamente 2 bilhões de pessoas, na época, 1/4 da população da Terra foi atingido por uma pandemia devastadora. Estima-se, tá? Estima-se que 50 milhões de pessoas foram dizimadas por essa gripe espanhola. E junto com isso, Deus traz à terra, junto com essa praga, Deus traz agora à terra um derramar do Espírito Santo, uma nova chuva. E a gripe espanhola passou. Agora nós estamos vivendo um momento de pandemia. Novamente. Uma pandemia que, mesmo com a tecnologia de 2020, não da de 1920, está dizimando milhares de pessoas. Novamente, Deus está falando sobre a terra. Olha, eu estou enviando, eu estou permitindo
essa praga, esse coronavírus sobre a terra, porque chegou a hora da chuva serôdia. Vocês precisam se despertar para o tempo do fim. Porque a Bíblia diz que quando iniciar as dores, o fim está próximo. Nós não sabemos, né? Olha, eu estou com muita expectativa das nossas lives escatológicas que estamos estudando. Eu estou com muita expectativa de estudar com vocês as 70 semanas de Daniel, que é a estrutura profética dos tempos, né? E nós sabemos que resta uma semana só. E tem um hiato de tempo aí da crucificação, da entrada de Jesus em Jerusalém e a crucificação até o arrebatamento da igreja. Existe um hiato de tempo onde foi freado e talvez, ao explicar isso, muitos vão virar pré-tribulacionistas depois desse estudo das 70 semanas de Daniel, né? É interessante que quando você estuda uma corrente, você concorda com tudo. Depois vai estudar outra, concorda com tudo também, né? Por estudar outra, concorda com tudo também. Mas não interessa se Jesus vai voltar no início da semana, no meio da semana, no final da semana. Importa que nós temos que entender que nós já estamos próximos do dia do Senhor. Nós já estamos vivendo os últimos tempos e o Senhor está dando sinais na terra e nos céus. E o dia do Senhor está próximo. Quando falo dia do Senhor, não fala necessariamente arrebatamento. Fala do dia que o Senhor virá, o dia glorioso do Senhor, que o Senhor virá para reinar sobre a terra. O dia glorioso, o dia que ele virá e colocará os pés no Monte das Oliveiras para reinar sobre a terra. E ali haverá, né, já alguns estabelecimentos preparando para o novo tempo milenar de Cristo. Então, deixa eu dizer algo a vocês. Por que estamos estudando novamente esses temas? Porque estamos buscando, porque nós temos que estar atentos ao relógio de Deus. Gente, a gente sempre ouviu falar, né, que Israel é o relógio de Deus, mas a igreja também é o relógio de Deus. A igreja do Senhor também tem um relógio. Nós estamos vivendo uma era onde a igreja também é o relógio de Deus. Amém? Porque o relógio Israel parou na 69ª semana. E aí nós estamos agora num tempo, né, aonde nós estamos agora com o Espírito Santo sobre a terra, com o Espírito Santo derramado como chuva sobre a terra, desde lá da chuva temporã, que foi em Atos 2, e agora, ainda, conforme o discurso de Pedro, no tempo do fim, agora também em Atos 2, falando do tempo do fim, aonde ali profetiza outros sinais, né? Vamos ler ali o que a profecia diz. Olha só. No 19, Atos 2, 19, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, presta atenção, gente. Nós estamos ainda vivendo um tempo que nós podemos invocar o nome do Senhor. Mas assim como lá atrás o Espírito Santo começou novamente a ser derramado, né? Um novo avivamento também foi acompanhado por uma grande praga, a gripe espanhola. Agora, novamente, nós estamos entrando num tempo de avivamento da igreja, debaixo de uma grande praga novamente, uma grande pandemia, né? Esse coronavírus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós não sabemos se ele vai vir no início da semana, na metade da semana ou no final da semana, mas nós precisamos, como igreja, estar preparados para o evento do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja acontecerá
E isso vai acontecer nos ares, como a palavra descreve. A única divergência teológica que há em todos esses textos é saber se ele vem no início, no meio ou no fim. Mas que ele virá e reunirá sua igreja nos ares, sim, ele fará isso. Nós não sabemos o tempo. Então, nós seguimos o conselho de João, olha. Ou o conselho do próprio Cristo na parábola das 10 virgens. Ou o conselho que ele dá ali em Atos 1, antes de subir aos céus. Vocês não sabem qual o tempo que haverá restauração do reino de Israel. Isso compete somente ao mistério a Deus. Então, não compete a nós saber os tempos. Então, nós temos que estar preparados e olhar para os sinais dos céus. Então, Mateus 24 fala a parábola da figueira, depois ali, onde fala do princípio das dores, da tribulação e grande tribulação, ele diz, olhai para a figueira. Né? Então, quando virdes a figueira florescer, não passará uma geração sem que tudo aconteça. Então, nós vimos isso acontecer já, né, com a destruição do templo. Mas a exortação, tá, é para vigilância. Então, o próprio Messias diz, vocês precisam estar vigilantes com a expectativa do arrebatamento. E o que eu quero deixar nessa noite é o seguinte, Igreja do Avivamento, Nexus, IBN Church ou Igreja Batista Nacional, nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Quem tem ouvidos, ouça, porque a Bíblia diz que estarão 2 dormindo, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. E nós não podemos estar entre aqueles que serão deixados. Por quê? Porque não estavam atentos, estavam vivendo ou acreditam numa repescagem. Gente, tem tantas teorias por aí. Agora, eu fico com aquilo que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que participar da primeira ressurreição. E eu quero estar dentre estes. A primeira ressurreição começou com Cristo, que é a primícia dos que dormem, todos aqueles que ressuscitaram junto com Jesus e que entraram na cidade de Jerusalém. Né? Essa é a primeira ressurreição. Começou lá com primícia. A primeira ressurreição ainda se dará, né? Quando Cristo vier. Primeiro ressuscitarão os mortos. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Ressuscitarão os mortos em Cristo, ressuscitarão e a igreja subirá e encontrará com os ares. E aí depois lá, ainda em Apocalipse 20, serão aqueles que ressuscitarão, que farão parte ainda como o refúgio, né, que foi deixado na colheita no campo, né, porque o primeiro feixe era a primícia, depois era a colheita, e depois as espigas que caem no chão, elas deixavam para os pobres. Então, esse terceiro grupo, ele ressuscitará, é aqueles que vieram da grande tribulação. Tem gente que está contando com isso e levando uma vida de qualquer jeito. Não conte com isso. Eu quero te dizer que você precisa participar da primeira ressurreição, mas participar como igreja, amém? Para reinar com Cristo depois, quando nós estivermos com Ele, na ocasião do milênio, reinando com Ele. Amém, queridos? Se você não está ouvindo as lives que eu estou gravando, chamado As Últimas Coisas, é importante você começar a estudar. Eu estou ali me esforçando para te dar o melhor que eu puder. Não sei tudo, mas aquilo que eu sei eu vou tentar entregar da melhor forma para que você esteja preparado. Nós não podemos ser ignorantes com as coisas que virão. Já já nós entraremos também em algumas coisas mais profundas, até mesmo de Apocalipse. Nós precisamos estar preparados para receber Jesus. E como nós podemos ativar essa expectativa? E eu quero dizer que antes da chuva temporal chegar, essa expectativa da igreja no primeiro século foi ativada. E hoje, mesmo na intensidade da chuva serôdia que está chegando sobre a terra, novamente, esses temas estão sendo agora despertados. Por quê? Para que a expectativa da igreja seja se encontrar com o nosso Salvador Jesus nos ares. Amém, queridos? Thaisa está falando que as lives, que tempo precioso de ensino, glória a Deus pela tua vida, pastor, Deus abençoado muito. Amém, querida. Glória a Deus.
Esse é um tempo, é um privilégio para mim estar com vocês toda noite, nós tratando temas tão importantes que tem tudo a ver com aquilo que nós cremos e com o nosso futuro. Amém? O nosso presente e o nosso futuro, na glória eterna do nosso Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu posso, inclusive, abrir o microfone, se alguém quiser falar. Põe no chat que eu abro o microfone. Amém, 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 amém. Bastante gente hoje. Glória a Deus pela vida de vocês. É importante esse tempo aqui. Vocês entenderam a palavra, receberam a palavra. Quer falar, Martins? Não? 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 Tu faz assim, mas tu fala não. Sim ou não? Não. Tá, não quer falar. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém. Eu estou crendo, tá, que essa pandemia que nós estamos vivendo é o Senhor chacoalhando a igreja para ela ser despertada para esse fim que está diante de nós. Amém? Agora, a igreja do primeiro século, ela achava que Jesus ia voltar naqueles dias. E aí eles venderam as casas, eles não entenderam a profecia toda, achavam que Jesus ia voltar naquela semana, né? Porque quando Jesus morreu, eles assim, daqui a 7 anos terminou tudo, era a última semana. E aí não terminou, né? Então, eles achavam que os 7 anos posteriores já era a última semana de Daniel, né? Então, e aí eles venderam as propriedades, ofertaram tudo, como se não ficasse mais... Nós temos que continuar vivendo normalmente, mas com a esperança, com a expectativa no coração de encontrarmos o nosso Senhor. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, querido? Você está recebendo aí? A Niviane está falando, quando voltamos a ter culto na igreja? Olha, isso depende de algumas coisas, tá? Primeiramente, de uma liberação das nossas autoridades, né? Que hoje não autorizam. E, amados, eu vou dizer para vocês, o que tem autorizado, pré-autorizado, seriam 30 pessoas. 30 pessoas é o staff para nós abrir a igreja. Se for a minha família, já são 4. Se for o Ministério de Louvor, mais quantos, Aldeir? Uns 7, eu acho, né? Uns 7. Aí já deu 11. A portaria, mais uns 3 ou 4, já deu 15. A dança, mais umas 4, já deu 19. Aí, 4, 5, 19, 20. Mais a EBD, gente, 30 dá só o staff para a igreja funcionar, entendeu? Então, não tem como fazer culto com 30 pessoas, tá? Ninguém está fazendo culto, somente aquelas igrejas que não têm células, ou que não têm, alguns pastores não têm familiaridade em fazer culto online. Então, se nós vamos fazer culto, quando a gente puder fazer isso com segurança, né? Quando a gente tiver tanto uma liberação das autoridades, nem que seja talvez os 25% que o decreto estadual permitiu, tá? E também quando houver uma segurança, porque eu não quero de maneira nenhuma ser estatística para a esquerda, dizer assim, fizeram culto e os irmãos pegaram o coronavírus. Não quero. Né? A gente puder fazer as coisas com segurança, né? Eu sei que é um tempo de privação, mas eu quero dizer para vocês, quando veio os gafanhotos lá no povo de Israel, também foi um tempo de privação. Mas depois Deus restituiu, né? Restituiu tudo aquilo que foi tirado. Então, nós seremos restituídos de maneira espiritual de tudo aquilo que nós estamos nos privando hoje. Nós teremos a igreja vai crescer muito depois que voltar. Nós teremos cultos poderosos, um derramar do Espírito de Deus. Então, por esse momento, a gente faz... por esse momento, tá? A gente faz um pouco de esforço de nos privarmos, tá? Até porque eu amo todos vocês e eu não quero que ninguém pegue esse vírus. Amém, queridos? Eu não quero de maneira nenhuma. Não é medo, mas é prudência, tá? Então, assim,
eu creio que muito em breve o Senhor vai nos dar uma solução, tanto uma vacina como talvez um tratamento, né? Exatamente, Matias, um tempo de aprendizado. E nós vamos fazer o nosso melhor nesse tempo. Nós temos as lives e temos o culto online. E assim que a gente tiver alguma liberação melhor e até uma condição de segurança para as ovelhas poderem congregar de maneira segura, tá? Porque uma coisa é você ir no super, afastado, coisa e tal, né? Ou ir na casa de alguém que você conhece, mas ficar um pouco afastado. Outra coisa é passar ali 2 horas na igreja, né? Sentado próximo, enfim, um local mais aglomerado. Eu tenho receio com isso, tá? Mas eu estou orando. Eu vou dizer que as situações naturais são essas: uma liberação por parte das autoridades, também uma situação melhor em relação à pandemia, ou uma vacina, ou um tratamento que realmente seja comprovado, se bem que quem está usando a cloroquina está dando certo, né? Isso é comprovado por muitos médicos, está dando certo, mas enfim, né? Bom, não quero entrar no mérito aqui, mas principalmente quando nós entendermos o tempo de Deus. Eu estou atento e orando. E Deus, quando for a hora de nós nos reunirmos, Deus vai mostrar claramente como Ele mostrou que era a hora de parar. Né? Né? A Niviane diz que estava louca para ver o mezanino. Também ainda temos essa hora para sair do projeto. Amém. É verdade, queridona. É verdade. Em nome de Jesus. Seria maravilhoso esse tempo, se nós tivéssemos recurso para isso, fazer o mezanino. Mas, infelizmente, financeiramente não chegou o tempo. Tá? Mas, em breve, teremos, em nome de Jesus. Tá? Thaís falou, a igreja continua em constante crescimento antes de tudo com discípulos. É verdade. A gente está crescendo, a gente está agregando mais filhos, mais pessoas. A obra do Senhor não parou. A igreja teve as suas paredes removidas nesse tempo, né? A pastora está dizendo, vamos compreender o que Deus está nos propondo para este tempo, a gente Deus expandido. Exatamente. Até feijoada está rolando, até trabalho social como nunca tivemos antes está acontecendo. Estudo como nunca tivemos antes está acontecendo. Ministração com a intensidade que nunca tivemos antes está acontecendo. Algumas coisas estão acontecendo como nunca tivemos antes. Então a igreja não está parada. A gente está dando uma resposta muito mais intensa do que essa ação contrária que veio contra nós. Apesar de todas as dificuldades, amém, é verdade. A igreja está assumindo um papel ainda mais ativo. Glória a Deus. Então, amados, a igreja está conquistando territórios ainda não alcançados. Quem lembra das palavras que eu ministrei? Como conquistar territórios ainda não alcançados? Eu não botei essa aí na internet, eu acho. Como conquistar territórios ainda não alcançados? Queridos, a igreja está conquistando territórios ainda não alcançados. E eu quero dizer que essa palavra é para a tua vida. Nesse tempo de pandemia, você vai conquistar territórios que você não tinha alcançado ainda. Você vai ter conquistas que você não tinha alcançado ainda. Sabe por quê? Porque essa pandemia ela não veio para nos destruir. Ela veio para nos libertar. As pragas do Egito, elas não vieram para destruir o povo de Deus, vieram para libertar o povo de Deus. O povo só foi livre porque Faraó não resistiu às pragas. E ali ele teve que soltar o povo do Senhor. E o povo do Senhor saiu com toda a prata e o ouro que tinha no Egito. Saíram multimilionários do Egito. Saíram muito bem. Eles não saíram para definhar. E além de toda a prata e o ouro que eles saíram do Egito, eles tinham ainda a toda a provisão que vinha do céu. Amém? A Dani está dizendo, os pensamentos e os planos são maiores que os nossos, e estamos experimentando isso, tempo e modo aos modos dele. Amém. Eu sei que esse tempo, ele requer da nossa parte adaptações, resiliências e também resistências para que possamos vencer o dia mal. Amém, queridos? Então, eu creio que muito em breve nós teremos o mezanino, muito em breve nós estaremos juntos e vamos sonhar juntos e estar lá tendo com eu. Eu não vejo a hora de estar com vocês pessoalmente, comer um bom churrasco aí com quem me convidar, né? Olha só, eu não recuso convite para o churrasco, viu? Né? Se quiser me convidar hoje, pode convidar, não tem problema. Eu vou, já fui na casa de alguns aí comer churrasco, observando os protocolos, né, de distanciamento e máscara, eu vou lá, não tem problema,
tá? Só não dá para aglomerar. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos orar então para a gente encerrar, ou vou conseguir encerrar um pouquinho antes hoje. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que está aqui nesta hora. Senhor, que nós possamos ter esse despertamento em nossos corações, que nós possamos ter esse despertamento espiritual, que nós possamos ser despertados debaixo dessa chuva serôdia. A chuva que é para este tempo, a chuva que prepara para a colheita, a chuva que traz o último avivamento antes do dia do Senhor, antes do arrebatamento. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser despertados para este tempo. Por isso, em nome de Jesus, trabalhe nos nossos corações, que nós venhamos a compreender as profecias do Senhor e que nós possamos estar preparados com a expectativa de encontrar com Jesus dos ares. Que a palavra diz lá em Atos 1 que do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer sobre as nuvens e nós seremos restaurados, o nosso corpo será glorificado e nós teremos um reinado sobre a terra com Cristo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que nós realmente possamos fazer parte dessa primeira ressurreição, que nós possamos fazer parte dessa primeira restauração dos nossos corpos, em nome de Jesus, e que nós possamos compreender as suas verdades, por mais que talvez seja complexo para alguns. Abra a nossa mente para nós entendermos isso, Senhor. Abra o nosso entendimento para que nós possamos ter não só a informação, mas a revelação dos teus tempos, Pai, em nossas mentes, e nós possamos usufruir, Senhor, das tuas palavras proféticas, que nós possamos compreender os sinais dos tempos proféticos que estão acontecendo no presente tempo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Eu abençoo cada um, que todos sejam guardados por Ti. Pai, cobre com Teu sangue a vida de cada um, que nenhum de nós venhamos a contrair esse vírus em nome de Jesus. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra do mal. Protege as nossas casas, nossas famílias, Pai. Protege, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo o coronavírus. Livra-nos de toda a pandemia, Senhor. Livra-nos dos gafanhotos. Livra-nos de tudo, Senhor, que pode gerar ameaças contra nós. E que nós possamos estar guardados em Ti. Para, como igreja, Pai, continuar vivendo e sonhando esse avivamento sobre a terra. Em nome de Jesus. E que a Tua colheita, Pai, de maneira nenhuma pare nesse tempo de pandemia, mas que muitas vidas, muitas almas possam ser alcançadas pelo Teu amor, alcançadas pelo Teu Espírito, e nós sejamos constantemente sendo transformados por essa vida do reino em nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, também a todos aqueles que ofertaram, prospera, Senhor, especialmente aqueles que decidiram ofertar uma minjá ou qualquer uma das outras ofertas, seja shekel, Hasham, Olam, Senhor, Corban, Zoevá, qualquer uma delas, Senhor, Ratá, qualquer uma delas, Senhor, que essas ofertas elas possam produzir resultados sobrenaturais. Esses propósitos se estabeleçam nas famílias. Então nós clamamos a Ti. Queremos regar essa semente espiritualmente com a nossa oração daquilo que o Teu povo, que nós temos semeado no Teu altar. Em nome de Jesus, Te agradecemos pelas chaves libertadoras que Tu tem colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela presença. A pastora está falando que aguarda vocês na terça às 10 horas do Cá Entre Nós. Eu aguardo vocês amanhã no programa que não tem nome, né? Amanhã às 19 horas. A pastora é uma vez por semana e tem nome, ou é todo dia não tem nome. Mas eu aguardo vocês do mesmo jeito no programa sem nome, às 19 horas, para a gente continuar estudando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês darem um tchau. Amo vocês. Deus abençoe. Saudade, povo amado. Fique com Deus. Saudades. Muita. E aí, Davi? Saudade. Muito. Aí, Bruna. Cadê o Arthur com o cachorro? Tô adorando acompanhar. Aí, Felipinho. Aí, Diego.
E é esse cachorro que eu não tô vendo? Não, aí, Davi. A Mila tem que mostrar a barriga. Martins, na próxima vem o Mitinho. Dê a barriga pra Mila. Não entendi. A cor da parede da tia Veracia é igual a minha. Olha aí, hein? Olha só! Então. Olha Aqui na tua só! casa? Olha a florzinha ali. Do Marte. Tirou a touca, Flor. Tá brava, olha ali. É verdade, é a mesma coisa. Cadê a tia Veracia? A florzinha. Eu tô no meu quarto. A Mila queria ver a barriga. Peraí, eu mando uma foto. Olha aí, Parece que bolsa Veracia, de hein? valores, né? Bombou, hein? Gente, Deus Ai, abençoe. que Boa semana a fofo, todos. Graça. Olha aqui a bagunça. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.